Atenção, galerinha, vai cair no Enem, matemática, professor Kleber Lima, tá? Escolhi uma questãozinha massa aqui para fazer com vocês, do Enem de 2016, um assunto bastante recorrente, que é a análise combinatória, tá? E é uma questão interessante, porque quando você visualiza, nas próprias alternativas ele não desenvolve o cálculo, ele deixa o cálculo prontinho, porque realmente ele é um pouco trabalhoso, tá? No formato de fatorial, beleza? Vamos ver como é que é? Ele diz assim: o tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, tá? Dos quais 4 são canhotos e 6 são destros. Uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém, não poderá acontecer entre canhotos. Beleza? Ele pergunta, ó, o técnico do clube deseja realizar, mas não pode ter canhoto. Preste atenção no enunciado. Qual é o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida em exibição? Lembra, não pode ter canhotos. Essa é aquela questão em que a gente pode fazer assim, e é mais rápido desse jeitinho que eu vou falar. Ó, eu calculo o total de jogos, calculo os jogos que acontecem necessariamente entre canhotos e subtraio. Massa? Vamos lá. 10 tenistas, 4 canhotos, 6 destros, tá? Como eu vou calcular o total de jogos? Jogos é uma dupla de tenistas. Se é uma dupla de tenistas, presta atenção que pode ser destro ou pode ser canhoto, tá? É uma dupla, é o total geral. Não estou preocupado com o que ele é. Kleber, isso é uma combinação ou é um arranjo? Eita, a ordem não importa. Quando a ordem não importa, é uma combinação, né? Então, eu vou fazer uma combinação de 10 elementos, onde eu vou escolher 2. Que a gente chama combinação de 10, 2 a 2. E como é que a gente faz esse cálculozinho? N fatorial, que é o número de elementos disponíveis, 10, sobre a diferença, que é 10 menos 2, 8 fatorial, e o próprio 2 fatorial. Então, nunca esquecer, combinação de 10 a 2. 10 fatorial, 8 fatorial, que é a diferença, 2 fatorial. Esse cálculo já me fornece a quantidade de total de jogos, beleza? Vamos lá. Jogos entre canhotos agora, certo? Então percebe que eu vou escolher no universo de canhotos, que são 4. Então como é que eu faço? Combinação de 4, 2 a 2. Então eu tenho um total de 4 canhotos, certo? Entre os quais eu quero escolher 2, porque o jogo é entre 2 pessoas. Então a combinação de 4, 2 a 2. Então fica 4 fatorial sobre 4 menos 2, 2 fatorial, 2 fatorial. Sempre assim, lembra? Em cima n fatorial, embaixo a diferença e o próprio 2 fatorial. Top! Se eu quero calcular a quantidade de jogos em que não haja canhoto, certo? Em que não exista canhoto, então o total geral de jogos e os jogos entre canhotos. Quando eu faço essa subtração, vão ser os jogos sem canhotos. Tá? Vê que coisa interessante. É o que a gente chama de complemento, né? É o cálculo pelo que eu não quero, fica mais simples, tá? E aí fica o total geral, que é 10 fatorial sobre 8 fatorial, 2 fatorial, menos, total geral, menos a quantidade de jogos entre canhotos, que vai dar 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Quando eu assim expresso, estou calculando, mais uma vez, a quantidade de jogos em que não existe canhotos, tá? Nas alternativas ele deixa assim mesmo, gente, ok? É a letra A, de amor, tá? Então, bem interessante, questão recorrente, não esquece, análise combinatória, probabilidade vai cair no Enem.